Na luta principal do evento desse sábado, que é o UFC 269, o brasileiro Charles do Bronx vai enfrentar o americano Dustin Poirier pelo cinturão da categoria peso leve. Nesse vídeo eu vou dar o meu palpite de quem vai vencer essa luta, então roda a vinheta. Fãs de lutas, bem-vindos a mais um vídeo do canal PRL MMA. E antes de começar a falar no meu palpite, tem um recadinho importante. Você tem interesse em falar inglês? Se sua resposta é sim, aconselho você a usar o método que ajudou mais de 5.000 pessoas a aprender. Estou te apresentando um curso com mais de 100 aulas com acesso vitalício e muito mais, além, claro, do certificado profissionalizante. Então, se você realmente quer aprender inglês de uma maneira divertida e sem gastar muito dinheiro, é só clicar no card que eu deixei aí na tela ou no primeiro link da descrição. O brasileiro Charles Oliveira, também conhecido como Charles do Bronx, é o campeão da categoria peso leve e está vindo de uma sequência de 9 vitórias seguidas dentro do UFC, vencendo em sequência o ex-desafiante ao cinturão interino Kevin Lee por finalização com uma guilhotina no terceiro round, vencendo o prêmio de performance da noite. Depois dominou por 3 rounds o bicho-papão e ex-campeão interino Tony Ferguson, vencendo na decisão unânime dos juízes, que foi a luta que garantiu a sua disputa de cinturão contra o ex-campeão do Bellator Michael Chandler. E apesar de tomar um susto no primeiro round, ele conseguiu se recuperar e vencer por nocaute técnico no segundo round, ganhando mais um prêmio de performance da noite e se tornando campeão peso leve do UFC. Já o diamante americano Dustin Poirier é o primeiro do ranking da categoria e está vindo de uma sequência de 3 vitórias seguidas, vencendo em sequência o Dan Hooker na decisão unânime em um combate bem disputado que ganhou o prêmio de luta da noite, e depois venceu o irlandês Conor McGregor por nocaute técnico no segundo round, se vingando da derrota que tinha sofrido em 2014 e vencendo o prêmio de performance da noite. E na próxima rodada ele encarou mais uma vez o Conor McGregor, vencendo novamente por nocaute técnico, já que o irlandês quebrou a perna no final do primeiro round, onde o Poirier emplacou sua terceira vitória seguida e ganhou a chance de disputar novamente o cinturão. Bem, o Charles do Bronx é um cara sensacional no jiu-jitsu, que é a sua arte marcial de origem, e é o lutador com mais finalizações na história do UFC, com 14 no evento e 19 no total em sua carreira. Ele consegue se dar muito bem de costas para o chão, se sente muito confortável nessa posição, o que não é muito comum no MMA, sendo sempre muito agressivo e buscando uma finalização o tempo inteiro. Se o adversário entrar na guarda dele, vai ter que estar preparado para escapar de todos os seus armlocks, triângulos, omoplatas e guilhotina, já que ele tem uma variedade incrível de finalizações, sendo o primeiro a vencer com uma chave de panturrilha dentro do UFC, além de ser muito bom pegando as costas dos oponentes, tendo 7 vitórias por mata-leão, e é um especialista em guilhotinas, finalizando 4 adversários dessa forma. É realmente um cara excelente do jiu-jitsu e vem melhorando muito as suas quedas, começando a colocar os adversários para baixo com muito mais categoria, além de mostrar um excelente controle posicional na luta contra o Tony Ferguson, que é um cara muito difícil de manter no chão, e vem evoluindo muito seu jogo de trocação, e na minha opinião já podemos dizer que o brasileiro é um lutador completo, já que a trocação é também o seu forte, e foi assim que ele venceu na sua conquista de título. Ele usa uma base clássica do Muay Thai, uma coisa difícil de ver no MMA, e usa uma guarda bem alta, já que não tem que se preocupar em ser quedado. É muito bom usando os chutes baixos e também os chutes frontais, tanto no rosto dos adversários, quanto na linha de cintura para manter os oponentes afastados. E é muito bom nos golpes retos, já que tem uma envergadura boa para essa categoria. E tem uma mão bastante pesada e muito poder de nocaute, tanto com a mão direita quanto com a esquerda. Já o Dustin Poirier é o cara com seu ponto forte no boxe, ele que é canhoto, e um cara muito agressivo que gosta de andar para frente, sempre colocando um grande volume de golpes. E além de sempre colocar esse enorme volume, ele ainda tem mão pesada e golpes bastante potentes. Não à toa, a maioria das suas vitórias são por nocaute, vencendo 14 adversários dessa forma. E ainda tem um gás excelente, consegue manter bem o ritmo, apesar de algumas vezes ele aparentar estar cansado, mas ele sempre consegue se recuperar e continuar na luta. Tem um queixo de aço ou de titânio, já que apesar de ele ter sido nocauteado 2 vezes em sua carreira, vimos em lutas mais recentes ele levando golpes duros e mesmo assim continuou indo para cima. E na luta agarrada, que é o seu ponto mais fraco, ele sempre conseguiu se virar bem por baixo. As bolsas de apostas estão dando um favoritismo para o Dustin Poirier, com algumas pagando 2-1 a favor do americano.
E confesso que pensei bastante e vejo que é muito difícil dar um palpite para essa luta, já que é parelha demais, e eu vou explicar o porquê. Mas antes gostaria de pedir que vocês deixem o like e se inscrevam no canal para estar me apoiando e incentivando a cada vez gravar mais vídeos para vocês, beleza? Bem, eu vejo muita gente nos Estados Unidos e até no Brasil e muitos lutadores subestimando o Charles do Bronx. O que é um absurdo, já que além dele ser o campeão, ele também vem com a maior sequência de vitórias da categoria. E tem muitos recursos que pode usar para sair com a vitória no combate desse sábado. O primeiro e mais óbvio é usar o seu jiu-jitsu, a luta agarrada que já é o seu carro-chefe. O brasileiro colocando para baixo teria muita vantagem e com certeza seria o caminho mais seguro. Já que o Dustin Poirier não tem uma defesa de quedas tão boa assim, temos que lembrar que ele foi quedado várias vezes pelo striker Dan Hooker. Sem falar que eu reparei em várias lutas do americano que ele sempre busca a guilhotina quando os adversários tentam colocá-lo para baixo. Ele fez isso até contra o russo Khabib Nurmagomedov, onde ele não podia fazer isso, apesar de quase ter dado certo. Então se o brasileiro partir para a queda e o Poirier ter o reflexo de puxar para a guarda na guilhotina, como ele já mostrou ter, melhor para o Charles, que vai estar aonde ele tem mais vantagem. E lembrando que o brasileiro está melhorando muito nas quedas, ele conseguiu quedar um grande wrestler como Kevin Lee, dominar no chão por 3 rounds o Tony Ferguson, que também tem o seu background no wrestling. E na sua última luta conseguiu derrubar um wrestler de nível mundial que é o Michael Chandler. Então é muito difícil que em nenhum momento da luta o Charles consiga quedar o americano. Mas também temos que lembrar que o Poirier não é nada bobo no chão. Para quem não lembra, ele trocou várias posições por 3 rounds e fugiu de todas as tentativas de finalizações do Anthony Pettis, o mesmo que já conseguiu vencer o brasileiro por finalização. O Dustin é também um faixa preta de jiu-jitsu. É claro que ele não vai para fazer um duelo de luta agarrada contra o Charles, já que ele iria sair em clara desvantagem, mas pode ser o suficiente para escapar das finalizações do brasileiro e voltar para a luta em pé. Mas na luta em pé, apesar de ver vantagem do americano, eu não acho que o Charles não tenha chance de ganhar na trocação. Afinal, vimos que ele tem uma mão muito pesada, talvez está entre as mais pesadas da categoria. Vimos ele derrubar o Michael Chandler no primeiro soco que pegou em cheio, que foi com a mão esquerda, que é a mão mais fraca teoricamente, já que o Charles é destro. O Justin Gaethje, que todo mundo fala que tem a mão mais pesada do peso leve, teve que acertar várias mãozadas para conseguir derrubar o Chandler, e mesmo assim não conseguiu nocautear. O Poirier tem uma excelente absorção de golpes, mas temos que lembrar que ele vem de uma guerra atrás da outra, e por conta disso tem um queixo desgastado. E pode não acontecer nessa luta, mas em algum momento essa quantidade de golpes absorvidos vão cobrar um preço. Sem falar que o brasileiro tem vantagem na altura e também na envergadura, e uma boa vantagem. E pode usar os seus golpes retos e os seus chutes frontais para evitar a curta distância, que é melhor para o americano. E pode usar os chutes baixos, já que o Poirier deixa muitas vezes essa brecha e não defende muito bem as pernas. Então, por esses motivos, tendo a dar 50% para cada lado, já que é muito difícil enxergar um favorito. Mas para não ficar em cima do muro, vou deixar o Dustin Poirier como favorito por 2 motivos. Primeiro, o Charles é um cara que fica com a guarda alta sempre à frente do rosto, onde abre espaço para receber os cruzados do americano, que sempre costuma contragolpear os adversários com exatamente esse golpe, onde tem muita potência. Então por isso tendo a imaginar que se o brasileiro levar alguns cruzados dessa forma em cheio no rosto, pode acabar não aguentando e sendo nocauteado. É uma brecha que o Charles tem que corrigir para essa luta. E outro ponto importante é o condicionamento físico. Esse é um combate principal em uma disputa de cinturão, ou seja, são 5 rounds. E já vimos o americano fazer essas lutas mais longas, e mesmo a luta sendo muito intensa como foi contra o Max Holloway e Dan Hooker, ele ainda continuou no mesmo ritmo até o final. Já o brasileiro nunca fez uma luta de 5 rounds na carreira, já que gosta de terminar seus combates no começo. Vimos na luta contra o Kevin Lee que ele chegou para o 3º round bastante descansado. Mas por outro lado, no combate contra o Tony Ferguson, onde foi majoritariamente na luta agarrada, o brasileiro dominou os 3 rounds sem aparentar nenhum cansaço, mesmo a luta sendo intensa no chão, mostrando que evoluiu muito seu condicionamento físico, mas acredito que nesse quesito o Poirier leva vantagem, e apesar de acreditar que dificilmente essa luta vai para a decisão, mas quanto mais tempo passar, é teoricamente melhor para o americano. E apesar de achar que o Charles do Bronx tem muita chance de ganhar, principalmente se mesclar as ações, mas o meu favoritismo vai um pouco mais para o americano, então eu daria um 51-49 ou um 55-45 a favor do Dustin Poirier.
E não me xingue nos comentários, por favor, já que para dar o meu palpite tenho que ser imparcial. Mas a minha torcida vai totalmente a favor do brasileiro, para ele conseguir defender seu cinturão e provar o seu valor para quem ainda duvida do seu potencial. Mas esteja livre para discordar de mim, afinal eu quero saber a sua opinião. Quem vai vencer essa luta, Charles do Bronx ou Dustin Poirier? E como esse combate vai terminar? Deixa aí nos comentários. Não esqueça também de deixar o seu like aqui no vídeo, que deu um trabalho e provavelmente é o vídeo mais longo do canal, já que eu tentei trazer o máximo de informações possíveis para vocês, então seria legal me recompensar com um like. Também gostaria que vocês se inscrevam clicando no botãozinho vermelho aí embaixo, vocês não têm ideia do quanto me ajuda fazendo isso, e ativa o sininho para não estar perdendo nada. Então é isso pessoal, e até o próximo vídeo.